Ó, agora, virando a página aqui no Bate Pronto, você vai deixando o seu like, se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar da Copa São Paulo de futebol júnior, porque, gente, que personalidade do Rian Francisco, atacante, artilheiro do São Paulo, e ele garantiu o tricolor, o soberano, na final da Copa São Paulo com 2 cavadinhas em 2 pênaltis. Haja personalidade. E a gente tem aqui os lances para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí vou querer saber do Flávio, do Piperno e do Mauro César sobre esse jogador em específico que a gente destacou. O São Paulo perdia até os 44 minutos do segundo tempo pelo placar de 1-0, mas virou o jogo com 2 gols de pênalti de cavadinha do Rian Francisco. E agora vão encarar o ganhador de Corinthians e Grêmio na decisão. O outro finalista será conhecido já nas próximas horas. E o último jogo da Copinha, como acontece em todos os anos, no dia 25, já neste sábado, né? Dia da cidade de São Paulo, lá no estádio do Pacaembu. Mas a ousadia do Rian Francisco tem repercutido durante toda essa Copa São Paulo. É um jogador que vem se destacando, Flávio Prado. E tem também um debate, porque tem torcedor que pega muito no pé do Zubeldia falando que ele não dá oportunidades para esses garotos da base. O que é uma grande verdade. E esses garotos de Cotia deveriam ganhar mais chances. É o caso do Rian Francisco, não é, Flávio? É um jogador muito interessante para o São Paulo utilizar durante a temporada 25, Flávio. Antes de mais nada, estou lembrando do meu amigo Pintado. Já falei isso aqui, o Pintado falou assim que no Brasil você é herói ou vilão por fazer a mesma coisa. Imagine se esse garoto perde um dos pênaltis. Eu acho sensacional esse tipo de coisa, tá? Que o Djalminha fazia. É o pênalti Panenka, né? O jogador da Tchecoslováquia que fazia isso. Tal. Na Europa é o Zidane no final da Copa. O Djalminha fazia brilhantemente, né? E tem cara que fica bravo quando o cara perde. Ué, ele faz um negócio desse, é arriscado, é engraçado, eu acho divertido, e perdeu. O louco Abreu naquele jogo contra a Gana. Eu acho muito legal, eu gosto. Vocês nunca vão me ouvir criticar um cara porque o cara fez isso. Às vezes você faz torto, tipo o Pato, né? Mas eu acho que a ideia de fazer a pegadinha, isso é uma pegadinha, é sensacional. Eu acho que o futebol precisa desse tipo de coisa. Então, se tivesse errado, moleque, eu achei maravilhoso o que o moleque fez. Bom, e ele jogou um dia antes. Entrou em campo. Porque não teve jogo, né? São Paulo e Botafogo, uma saroba, né? Uma coisa horrorosa, mas ele estava lá. Não, uma coisa horrorosa. Nossa, eu saí e tomei remédio pro fígado, pô. Acabou o jogo, eu tomei remédio pro fígado. Negócio de maluco. Um negócio horroroso. Você olha e fala, o que eles estão fazendo? O que é isso aí que eles estão... Você chegou a ver esse jogo? Outro esporte, né? Aí não, né, fora? Cara, é uma coisa você olhar, você olhar para os outros e falar, o que eles estão fazendo? Né? Chega um cara menos avisado, fala, o que é isso aí que eles estão... Não era futebol, uma coisa horrorosa. Direto ao ponto. Agora eu estava lembrando que eu tive um outro compromisso. Você estava vendo o quê? Não, eu estava participando do programa Direto ao Ponto. Eu pensei que você estivesse vendo outro jogo e aí eu ia perguntar que jogo era e podia me assustar com a resposta. Mas tudo bem. Então, na verdade, o garoto, esse menino, ele demonstra personalidade e só por isso, e também porque, pelo que está fazendo na Copa São Paulo e tal, eu acho assim, Pedro, o São Paulo, claro que cada treinador tem que ter a sua independência, mas o São Paulo tem que conversar com o treinador quando ele for convocado, dizer ele, olha, uma das coisas que você tem obrigação de fazer no clube é aproveitar os jogadores da base. Não quer dizer que ele vai ser titular, não, mas tem que colocar o jogador. Claramente, no meu modo de entender, o Zubeldia tem má vontade com o jogador da base. Aquele menino, o William, estava jogando, ele escala mal o garoto contra o Botafogo, tira o garoto, não põe mais o garoto para jogar. Uma queimada no... Mas ele escalou errado. O erro foi dele. E ele, né, colocou o garoto numa fogueira. Ele deixou o São Paulo perder o Rodrigo Nestor, por falta de oportunidade. E coloca uma mulambada, umas coisas horrorosas do São Paulo. 95% dos jogadores que têm vindo pro futebol brasileiro são jogadores de nível muito baixo. Jogadores que jogam uma crescente, jogadores horríveis. Aquele que... Araújo lá, que ele adorava. Michel Araújo. Nossa Senhora! Aquilo entrava toda hora. E o Rodrigo Nestor não entrava. Imagina o Rodrigo Nestor, o cara vai falar, pô, que é isso, gente? O cara deve ficar muito bravo, né?
O Jackson Mendes, Flávio, também outro jogador assim com uma passagem marcante pelo São Paulo. O Jackson Mendes rescindiu com o São Paulo nas últimas horas. O Flávio gostava do outro lá, como chama o lateral lá? Orejuela? Não, Amal Lewis. Isso, o Lewis. E o Santiago Longo também. Não, cara... Santiago Longo, olha esses nomes. Essas coisas custam muito caro. E você não dá... Olha só, o preço disso é duplamente caro. Primeiro, você paga para os caras em dólar, em euro, seja lá o que for, e você não usa aquilo que você teve custo para fabricar. Porque Cotia não é barato. Quando chega esse Rian Francisco, coloca no papel desde que ele chegou no São Paulo, quanto se gastou com ele. Ou seja, se investiu. O mínimo que você tem que fazer é você... Se você investe em alguma coisa, o mínimo que você tem que fazer é tentar tirar proveito do investimento que você fez. É o mínimo que se espera. Cotia custa uma fortuna. Se for para chegar aí um treinador qualquer, trazer um monte de Santiago Longo, um monte de Orejuela, e não usar os meninos da base, então não tem sentido você ter a base. Ou não tem sentido você ter treinador desse porte. Então, o mínimo que se espera. Mas não é colocar uma vez. Aí pega o Palmeiras. Você vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo com menos solto, o Palmeiras ganha 2-0 e mete o moleque. Aí não virou o jogo. Aí não dá, né, pô? Não, porque é assim que eles fazem. Coloca os 45. Aí quando vai jogar contra o Bala Mistura, coloca o gringo. Aí o gringuinho faz uma jogada, o outro, tá vendo? Isso é melhor. Pô, um com o Bala Mistura, outro com o Palmeiras, quem vai jogar melhor? Bala Mistura. É verdade. É assim que eles fazem. Então tem muito essa coisa. Porque eles querem jogador que é... Como é que eles falam? Jogador aplicado. Porque esse pessoal que tá aí, eles não têm a cultura do futebol brasileiro, é verdade. Então eles gostam daquele jogador, sabe, o jogador comum, um cara que não tem criatividade, se ele fizesse isso com o Zubeldia, provavelmente ia tomar uma dura. Porque os caras não querem isso, eles querem, sabe aquele assim que não vai acrescentar nada? O jogador que passa pelo time, você nem lembra que ele existiu. Tem um monte desses aí, que a gente for lembrar, os caras não existiram no time. Não foram nem bons nem ruins. Jogador 5, eles adoram esse tipo de jogador. Mas você precisa no futebol de jogador 7, 8. Cotia, 5, 6 primeiros você não pode contratar ninguém nessa nota tendo a base. Tendo a base, não pode. Nota 5, 6 tem que revelar tudo na base. E o extra sério só vai ter chance, só vai jogar se ele tiver chance. Se não tiver chance, você não vai jogar. Só que o extra sério, ele é chato, ele exige um carinho maior, ele precisa ser preparado, precisa ser colocado. Isso vale para todos. O que o Abel demorou para colocar o Hendrick, o Palmeiras chegou a perder a Libertadores por causa disso. Sim. Colocou o Estevão, porque o Estevão também já era demais, né? E ainda vinha o caso do Hendrick, os caras, tudo meio assim. Mas eles não colocam. Eles preferem colocar o gringo meia boca, o soldadinho, do que dar uma chance pro cara que tem mais criatividade. Esse menino, o São Paulo, tem que colocar para jogar. Tem que colocar para jogar. Não vai, de repente, traz um centroavante pé duro, um Lewis aí da centroavante, gasta uma fortuna e não coloca o moleque para jogar. Tem que botar o moleque para jogar. Mas, de novo, coloca também contra o Bala Mistura. Não coloca só contra o Palmeiras, na arena do Palmeiras. Né? Porque aí fica difícil. O Corinthians, quando revelou o Casagrande, foi contra o time de Brasília. O cara fez 3 gols, ganhou moral. Tem que botar um moleque numa situação boa. Até para não repetir o que aconteceu com o William, né? Já aproveita e coloca agora no Campeonato Paulista, vai ganhando minutagem, se entrosando os demais companheiros. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã? E às vezes o cara joga com o Flamengo no Maracanã, faz gol e não tem mais oportunidade. Lembra do Luigi no Palmeiras? Não teve mais chance. Pô, o cara fez um gol, eu falei, pô, que legal, o Palmeiras achou um jogador. Não entrou mais depois do... Não entrou mais. Pô, como é que você ousa fazer um gol no Maracanã contra o Flamengo? Não dá, gente. Não dá. Você tem que botar. Ou então para de investir na base. Para de investir na base. Nessa copinha ele tem 10 gols em 8 jogos. Então. O Kaique Lima, que está na coordenação aqui do Bate Pronto, me lembra que agora em dezembro, no jogo Palmeiras e São Paulo... Eu citei aqui o 3-2. Pela final da Copa do Brasil, que o cara nos citou. O Palmeiras abre 2-0, ele empata o jogo pro São Paulo, então já não é de hoje que se fala nesse jogador. E tava gelado ele ontem, hein, Piperno? Com esse calor aqui em São Paulo, 30, 40 graus, para ele a temperatura do jogo tava, sei lá, -5. Então, o Sub-20 de São Paulo ganhou a Copa do Brasil contra o Palmeiras em dezembro e está agora na final da Copinha, né? Segunda competição nacional importante. Eu imagino que alguma coisa de interessante esse time deve ter, senão não teria chegado nas finais de 2 das 3 competições Sub-20 mais importantes do país. Então, é esquisito realmente São Paulo. Olha,
O Juvenal Juvencio tinha 1 milhão de defeitos, eu sou muito crítico do que ele fez na fase final. Isso é verdade. Mas, 1 milhão de defeitos. 1 milhão de defeitos. Mas teve um momento aí na reta final aí e tal, que ele chamou a atenção exatamente porque estava acontecendo em Cotia. Ele falou, mas não é possível, o São Paulo tem um hotel 5 estrelas lá, não. Como é que não sai nenhum jogador de Cotia mais? Não? E foi uma bronca que ele deu. Assim, foi, digamos que um dos poucos acertos na reta final dele. E ele, como dirigente na última passagem, realmente, enfim, abaixo da crítica. Mas ele um dia, numa dessas entrevistas malucas, até engraçadas que ele deu, ele falou, pô, o que está acontecendo que ninguém mais, que não surge mais jogador nenhum em Cotia? Ele está investindo um monte. Isso. Aquilo tem uma estrutura de 5 estrelas e não aparece mais ninguém. Por quê? O que está acontecendo lá? Então, esse tipo de cobrança tem que ser feito assim. Porque, veja, por mais que o Palmeiras trabalhe muito bem a base, tal, virou mole, né? Mas assim, quem tem uma estrutura de fato, que parece coisa. Porque, sabe, quem vai a Cotia pela primeira vez sai impressionado. Fala, pô, mas isso. E o pessoal que trabalha lá é pessoal bom. Sim. São caras de alto nível. Até o Alex trabalhou lá. Exato. Legal. Exato. Você tem caras de alto nível. Você tem o Altair Ramos, que é um cara experiente, rodado, sabe o que faz com as coisas. O Zete tá lá também, não tá? Zete. É pessoal que conhece, não tem. É um trabalho muito bem feito. Até eu não sei nem se ainda tá lá. Tinha um psicólogo importante que eu conheci. Tive bastante contato. Um cara muito inteligente, muito esclarecido. Opa, peraí, gente. E aí, alguns desses meninos chegam lá com 11 anos. Estão lá há 9, 10 anos. Pô, eles eram tão ruins de cara durante 9, 10 anos lá? Não é possível, não é? Se era tão ruim assim, alguém já tinha que ter tirado. E aí, meu velho? E aí você olha os jogadores que passam por lá, claro que é muito eventual. Mas você vê lá, passou pela base de São Paulo, passou até aquele jogador armênio. Qual é o nome dele, meu Deus? Mkhitaryan. Passou o Hulk, passou o Davi Luiz, passou o Hendrick. Ederson. Quem? O Ederson, goleiro. Também, né? Sim. Então, gente do céu. E aí você vai contratando jogadores. Olha o que o São Paulo contrata. Não dá, né? Estrutura fantástica de Cotia, né? Pro São Paulo não aproveitar tanto assim. Tem que aproveitar. O Patrick não teve chance, né? Quiseram empurrar. E trouxeram o Jamal Wilson. O Patrick, gente, o Patrick da base do São Paulo é pior que o Jamal Wilson. Não dá nem pra conversar, não dá nem pra ter, sabe? Não tem diálogo. O Jamal Wilson te traumatizou, Flávio? Não, é sacanagem, né? Aí as senhoras falam, não, peraí, quem foi que indicou? Por que indicou? Por que fechou o negócio? É dose pra elefante, né? Pô, não dá. O Rian Francisco, ele foi artilheiro do Brasil, da Copa do Brasil Sub-20 que a gente tinha citado, né? Da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado. Marcou esses gols que a gente lembrou contra o Palmeiras, seu ex-clube, perdeu espaço ali com o Hendrick, né? Essa é a história que contam. E aí, também como não dá para aproveitar todo mundo, acabou indo pro São Paulo, o Rian Francisco. E nesse jogo em específico, o Thales também marcou. O Thales, que foi elogiado agora pelo Abel Ferreira, que marcou gol no time principal do Palmeiras, também marcou naquele jogo, né? Então, assim... Quero ver se o Thales vai ter mais oportunidade também. Quero só ver. Se vai dar mais oportunidade ou se foi o Rio que passou em minha vida. Já passou e até logo. Não, já. O Luigi fez o gol. Quando faz gol, ele fica meio bravo, hein? É bom ver isso aí direitinho. O moleque faz gol. Eu queria ver. Se passou com o Hendrick também, né? Eu queria ver. É que é uma pena, porque aí dá pra. Nossa, que papo de velho e tal, não sei o quê. O São Paulo tem um cara chamado Cilinho, o Tarcísio Pires de Camargo. Imagina um moleque desse daí com o Cilinho, cara. Nossa, os caras trazem a nobreza lá de fora. Um treinador. Os 4 times grandes do Brasil, do São Paulo, tem técnico estrangeiro. E aí você lembra do Cilinho. O Cilinho pegava esse cara, botava todos eles, todos. E ele fazia do nada. Ele fez um dos maiores times da história do São Paulo sem nada. Do zero. Os menudos, não tinha nada. Não tinha um centavo. Nada. E aí ele fez um time fraquinho, que ele revela Silas, Miller, um dos maiores jogadores da história do São Paulo, o Sidney, ponto esquerdo importante, para jogar com quem? Com o Careca, que foi o investimento que o São Paulo teve, e o Renato. Faz um time, tinha o Visoli. Você começa... Aí você fala, pô, o Cilinho fazia do nada. E o Cilinho era um ótimo treinador. Para mim, um dos melhores que eu vi até hoje. E os jogadores que jogaram com ele falam que era um dos principais. E o Cilinho meio que passa assim. E os caras endeusam. É claro, o Cilinho não pegava o metrô, não dançava na beira do campo. Não tinha cabelão. Ele era
cara não, até gordo, né? Gordo. Tá bravo. Então, falava assim, né? Mas ele só tinha uma diferença. Ele não corria em volta do campo, ele não pegava metrô, mas ele conhecia futebol, que era uma barbaridade. Negócio assustador. E pegava o moleque da base e transformava em ouro pro São Paulo. Dinheiro, faturamento altíssimo pro clube. Eu prefiro o cara que não pega metrô, que é gordo, que fala meio blá, 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 blá. Se bem que o Zubeldia também fala, a gente não entende nada que ele fala, né? Mas eu preferia o Cilinho, acho que era um pouquinho melhor pro São Paulo. E o Rian Francisco, a gente fala assim, pô, mas estão destacando ele por causa de um jogo. É o artilheiro da Copinha, já tem 10 gols na Copa São Paulo. Foi o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado, também sendo muito decisivo para o São Paulo. É jogador que está despontando, é jogador que merece sim uma oportunidade, sobretudo no Campeonato Paulista, nesses jogos aí de menos holofote. E tem um detalhe também, uma informação aqui, porque ele estava pendurado, recebeu o cartão amarelo, então está fora da final. Felizmente está fora da final. Então já é outro motivo para colocar no Campeonato Paulista, porque já não vai jogar a final da Copinha se não entrar no Paulista, né? O Pedro, não é que é bom, vai entrar onde? Não é que é bom ou que é ruim. Ele tem que ter oportunidade. Esse é o ponto. Se ele vai rolar ou não vai, não sei. Isso pode. Mas o cara tem que ter oportunidade com insistência. Para desistir de um jogador desse porte, ele tem que falhar muitas vezes. Tem que dar um ano pro cara, pelo menos. Tem que dar um monte de oportunidade para ele. Em vez de colocar o Michel Araújo, que agora não tá mais lá, coloca o moleque. Insiste com esse tipo de menino. E tem vários ali que entram uma vez, depois some, aí de repente desaparece. E esses meninos, daqui a pouco, eles entram numa fase que eles não têm mais aproveitamento no futebol. Quando entra entre 20, 21, 22 anos, ou vai ali, ou tem oportunidade ali, ou o cara perde a oportunidade de ser um atleta profissional. Aí depois você vai ver um garoto desse aparecer lá na segunda divisão do Piauí e tal. Pô, o cara não rolou, não virou e tal. Essa é a hora de dar oportunidade e de ter o retorno do clube, né? Ontem a gente falava aqui do caso do Brenner, que em 2018 ele foi queimado no São Paulo, volta com o Fernando Diniz em 2020 e quando o Casares assume em 21, se torna a maior venda do São Paulo em muitos anos. Aí foi por 90 e poucos milhões de reais lá para um time americano. Agora, tem um rapaz, e me desculpem aqui a falha, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, que faz um trabalho espetacular no Twitter, que é assim, ele faz uns fios mostrando o que aconteceu com, enfim, jogadores. Ele pega, por exemplo, o Flamengo venceu a Copinha em 2011. Então, segue o fio com a carreira de cada um deles. Então, ele escala o time e mostra o que cada um está fazendo hoje, tal como foi a carreira. É o Maurício Mendes, eu sei esse perfil. Muito bom. Excelente. Aí outro dia era o Flamengo de 2011, que venceu a Copinha. Mas, assim como foi aquele Flamengo de 2011, aconteceu com quase todos os elencos aí. Aí, às vezes, pega a seleção brasileira de base e tal. Tipo, enfim, o que fim deu com cada um deles. Mas é assim, impressionante o baixo índice de aproveitamento. De desperdício. Exatamente, desperdício. Aí, por exemplo, às vezes o jogador aparece lá na Indonésia, enfim, na Tailândia, é verdade mesmo isso aí. Sobe todo mundo. Uma Copa de um Sub-20, eu não lembro se 83 ou 81, no México. Aquele time, você sabe que time virou ele? Time do Jair Pereira. A base da seleção de 90 e 94. Sim. Que em 94, me parece, foi campeão do mundo. Dunga, Bebeto. Aquele time tinha Bebeto, tinha Dunga, tinha mais gente, tinha o lateral Heitor. Jorginho. Aí teve o tio Giovani, que infelizmente ficou doente e tal. Mas você pegava o jogador, você acompanhava a carreira do jogador e eles viravam. O jogador era aproveitado até um ou outro não dá certo mesmo por N motivo. Por uma questão pessoal, por questão de vida. Às vezes não pode acontecer contusão. Mas você tinha uma acompanhança e ver. Aquele time era a base da seleção ganhar a Copa do Mundo em 94. E aí agora acontece, tipo, o jogo dissolve. Você tipo, cadê os caras, pô? E os caras não têm oportunidade. É muito cômodo, você simplesmente se livra do cara. O clube tem um prejuízo terrível. Estou falando de São Paulo por causa do Rian, mas todos são assim. O clube tem um tremendo prejuízo. Você não usa o jogador perde a vida dele, a carreira dele, o sonho dele, e o clube perde dinheiro. É uma sacanagem, né, pô? Aí não dá.